Olá a todos, esse é mais um episódio do Papo Pet, podcast cheio de informações para cuidar do bem-estar da sua família e do seu pet. Todo mês a gente traz um novo episódio que você pode assistir pelo YouTube ou acompanhar na sua plataforma favorita de áudio. E você que gosta das nossas dicas e de aprender cada vez mais sobre o seu pet, deixe o seu like, ative as notificações e compartilhe esse episódio com outros tutores. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Papo Pet a médica veterinária e gerente técnica da Boehringer, Karen Boteon, e a tutora da Mavis, o salsichinha que tem encantado o pessoal do TikTok, Mariana Alexandre. Bem-vindas. Obrigada. É um prazer estar aqui. A Mavis também está muito feliz. Hoje a gente vai falar sobre a castração, que é uma cirurgia muitas vezes eletiva e que traz muitas dúvidas em grande parte da população. E é um procedimento extremamente importante para o controle de natalidade dos cachorros e dos gatos. E para isso eu queria que você, Karen, falasse um pouquinho mais sobre esse procedimento. Bom, então a castração, né, é uma cirurgia eletiva em que a gente remove o útero e os ovários da fêmea e a gente remove os testículos do macho. E o principal motivo pelo qual os tutores buscam, né, esse tipo de cirurgia é para inibir alguns comportamentos sexuais que os animais apresentam durante a fase de reprodução. Então, fêmeas no cio, por exemplo, além da secreção vaginal, que pode incomodar algumas pessoas, as fêmeas podem uivar mais, ficarem mais sensíveis, algumas manifestam até agressividade. Os machos, com a demarcação territorial, às vezes também podem exibir agressividade com outros animais da casa, se tem fêmea no cio ali na região. No caso de gatos, a procura pela fêmea, então essa exploração territorial e também a demarcação, né, que é o que a gente chama de spray no caso do gato. Então, esse tipo de comportamento é algo que faz com que as pessoas busquem esse tipo de cirurgia na maior parte das vezes. E foi o que te fez buscar ou não? Na verdade, sim e não. Ela é castrada? Ela é castrada, a Mavis é castrada, sim. A gente castrou ela depois do primeiro cio. E isso que a doutora Karen falou é muito verdade, porque a gente não sabia o tempo certo de castrar a Mavis, na verdade. Eu tava na dúvida se ia ser antes do primeiro cio, se ia ser depois do primeiro cio. E acabou que foi depois, mas eu achei ótimo também. E a gente castrou mesmo por conta dos problemas que pode ter no futuro. Eu pesquisei bastante, fui Mas em de 2 saúde, veterinários. no seu caso? De saúde, é Tá. claro. Não foi nada que a gente não quisesse secreção, não quisesse nada. A gente Aham. ama a Mavis do jeito que ela é. E ela teve essa secreção vaginal? Não teve nada. Não Durante teve? o cio, teve só o sangramento. O sangramento, Isso, sim. secreção, não. Isso, Yes. mas isso, Sangramento, um secreção. sanguinho e depois vai ficando um Sim. pouquinho mais transparente. Isso, pela Surgi- casa inteira. Pela casa inteira, isso que eu ia Nossa, falar. sim, foi. Mas não foi o motivo principal, foi mais pelo tumor que pode dar, né, no ovário e na piometra E mesmo. quando ela estava no cio, você não teve visitantes esperando do lado de fora de casa? A gente tomava cuidado na hora de passear com ela, porque eu sentia que atraía mais. Acho que eles soltam um cheirinho, né? Oh, atrai mais, nossa. Com certeza. Às vezes forma fila, uma fila mesmo. Tem É cachorro que isso. pula o muro atrás das fêmeas, Aham. com cio. Então, no seu caso, foi mais pela saúde Pela do saúde, que pelo com pelo certeza. A compo- gente pelo se preocupa bastante com a comportamento. saúde da Mavis. E esse é um ponto super relevante, né, Ale? Porque, assim, já é de conhecimento da maior parte das pessoas que o tumor de mama, ele acaba sendo impactado pelo fato de a gente castrar, né? Então, a gente sabe que cadelas, gatas castradas têm, principalmente mais cedo, tem Reduz, né? uma menor probabilidade do tumor de mama. E o tumor de mama, muitas vezes ele é agressivo. 50% das cadelas exibem um tumor de mama maligno, até 90% das gatas que desenvolvem tumor de mama é um tumor maligno, com chance de metástase, ou seja, espalhando para outros órgãos. Mas tem muita discussão aí que a gente, durante o papo, a gente vai falar, porque tem prós e contras, como qualquer procedimento. É um assunto muito
claro que eu leiga falando assim, era uma coisa que me preocupava por ser uma cirurgia, é claro, Sim. mas foi muito tranquilo, assim, tanto pré quanto pós. E você falou, né, que você esperou o primeiro cio, Aham. né. Doutora, na sua opinião, né, o que que você costuma sugerir? Antes, Uhum. depois do primeiro, mais tarde, mais cedo? Hum. Esse tem sido um ponto de discussão, porque a gente tem hoje, né, diversos estudos publicados mostrando que, principalmente em cadelas, né, isso não acontece em gatas, a castração muito precoce, ela pode aumentar a chance da cadela desenvolver incontinência urinária, por exemplo, né? Então, esse tem sido um ponto relevante, principalmente em cadelas de maior peso, maior que 15 quilos. O que eu, como veterinária, gosto de um posicionamento que a gente tem do AHA, né, que o American Animal Hospital Association, eles liberam aí algumas diretrizes baseadas em evidências, e o que eles trazem como sugestão é que para gatos e gatas a castração seja ali em torno de 5 a 6 meses de idade, antes do primeiro cio na gata, porque a gente sabe que o impacto sobre o tumor de mama, e sendo o tumor de mama extremamente agressivo na maior parte das gatas, quando a gente pensa em risco-benefício Vale para a mais a gata, pena. vale muito mais a pena a castração precoce, e o gato também para inibir o comportamento de spray, né, que é demarcação territorial. Você sabe o que que é, desculpa, você sabe o que que é Boa. esse xixi em spray? Xixi em spray? Não, Não. Você Não. nunca teve gato? nunca Nunca tive. teve gato? Você imagina o gato fazendo xixi para baixo, numa boa. Mas, às vezes, eles levantam o rabo e aí sai para trás e sai um spray. E Mentira. geralmente em superfícies verticais. E às vezes eles Isso. se penduram em lugares. Faz no painel, num monitor, Isso. numa panela Gente! da cozinha. É. Nunca Então imaginei. é um comportamento É, bem. deve ser E começa incômodo, justamente na puberdade do gato, né? Que é justamente quando ele está amadurecendo sexualmente, e vai começar a ir atrás das fêmeas, etc. Então a castração precoce acaba auxiliando a reduzir Claro. esse tipo de comportamento no caso de gato, e né? muda muito. Eu vejo quem tem gato, principalmente, né, o macho não castrado, a chance de ter esse xixi em spray é muito, né, é Menor. muito mais comum. Então você estava falando de que gato Isso. um pouco antes, provavelmente, né, Isso, do que entre dos cães. isso. Agora, cães, a diretriz que o AHA traz, que eu também gosto bastante, porque ela é bem razoável, levando aí em conta riscos e benefícios, é que para cachorros de porte pequeno, também na fase de 6 meses de idade, pode ser Aham. antes do primeiro cio, É. mas não tem A um Mavis impacto importante ser depois do Ah. primeiro cio, porque a cadela ainda é jovem, Sim. né? Então, assim, ainda há sim um impacto na prevenção de tumores de mama. Agora, para cadelas grandes, existe um pouco de diferença, porque a gente sabe hoje estudos publicados demonstrando o impacto da castração precoce, por exemplo, com o desenvolvimento de displasia coxofemoral, o desenvolvimento com alguns tumores em cachorros de porte grande de raças específicas, né? Uhum. Então, por conta disso, o que o AHA sugere é que para raças específicas isso seja mensurado e conversado com o tutor, e para cachorros, de forma geral, cachorros aí acima de 20 quilos, Uhum. que se opte para depois da formação, do crescimento total desse cachorro, que gira aí entre 9 meses a 15 meses, né? Então é um pouco mais tardio no caso de cachorros maiores, por causa dessa diferença, né? Estudos publicados demonstrando alguns riscos adicionais relacionados à castração, né? Então Uma é coisa algo que eu interessante. vi na Mavis, inclusive, quando a gente estava nessa dúvida de quando castrar, e aí foi quando começou o primeiro sintoma, assim, começou o aumento da mama, ele falou: o veterinário falou: já tá próximo, então é melhor esperar o primeiro cio passar. Mas eu Uhum. achei bom, ela castrou mais ou menos com uns 8 meses, Aham. porque ela tinha a vulva dela pra dentro, não sei como chama isso, se é vulva Sim. juvenil, não sei. Para dentro é pequenininha, né? Tava bem pequenininha. Que não era pra sim. fora ainda, que Aham, até aham. tinha comentado que talvez precisasse de uma cirurgia pra tirar, pra tipo. E aí com Sim. o próprio cio, isso foi
normal, assim, depois ficou pra fora direitinho, como é hoje em dia. Isso Então eu não isso sei é super se relevante, sim, é. porque o desenvolvimento deles Dela. sexual acontece como acontece na gente, né? Sim. A maturidade reprodutiva, né? E às vezes, né, doutora, não sei a sua opinião, mas às vezes passar uma sonda, alguma coisa, fica mais fácil se foi Sem, depois do sem primeiro dúvida, cio, né? sem dúvida. Essa Tá coisa tudo desenvolvido, da né. vulva juvenil, inclusive, aumenta a chance de dermatite no local, né? Então, Hum, assim, por isso que isso sempre tem que ser conversado, veterinário, tutor, claro. colocar riscos e benefícios na Porque mesa, depende muito do né? caso, casa a casa, né. Exatamente. E hoje o posicionamento do AHA, ele fala, né, ele dá essa guia, e a gente sempre fala que diretrizes não são leis, são diretrizes para que você, olha, as evidências estão aqui, e aí a gente decide de acordo com cada indivíduo. Isso é muito importante falar, porque na medicina veterinária, cada vez mais se preza por protocolos individualizados. Isso acontece com Sério, menina? vacinação, isso acontece com vermifugação, e sim, isso deve acontecer com o procedimento de castração também. Uhum. Lógico que existe um fator social importante com relação à castração, quando a gente considera que a gente tem uma população de animais de rua importante no Sim, Brasil, né? Hoje sim. estima-se que a gente tem aí 30 milhões de animais sem um lar, né? Nossa. Divididos aí entre rua, abrigos ou semidomiciliados. Então existe um fator social importante e a castração controla a Auxilia, população. com Mas certeza. animais que têm E, tutores, doutora, essas coisas. desculpa interromper até, Mariana, eu queria Oi? fazer o seguinte: depois de castro, o cachorro fica um anjo. Ele não apronta mais, ele não anda pelo estúdio Isso é um grande arrancando mito, arrancando as gente. plantas, as fitinhas, deixando a Mariana louca aqui. Gente, a Mavis, isso era uma coisa, uma promessa que tinham me feito, que eu tinha pesquisado e tem em todos os sites. O cachorro fica mais calmo depois que castra. Vai ficar Mentira. depressivo, não vai arrancar mais Não, nada. ele continua Não vai. brincando, faz tudo. Ela arrancou, né? Ela tá pegando fita, Ela tá se ela tá divertindo. se divertindo aqui, viu? Ela tá. Uma hora vai destruir o estúdio inteiro comendo terra, mas tá tudo bem, porque é a Mavis. É a Mentira. Mavis. Mas uma coisa que. Ela vai destruir a planta, gente. Mas assim, uma coisa que eu notei muito foi que a energia dela não baixou. Doutor, nada mudou. A única coisa que mudou, que eu acho até interessante falar aqui, porque mais pessoas aí de casa podem ter essa dúvida, o comportamento dela com relação a homens, pessoas do sexo masculino. E olha que ela convive, lá em casa tem o meu pai. Mas assim, depois que ela foi castrada, isso foi a única coisa que mudou. Ela era dada, eu falo, ela virava barriguinha pra todo mundo. E aí ela continua fazendo isso com as mulheres, mas com os homens não. Então, isso tem alguma correlação? Pode acontecer, sabe? Me informar? A testosterona, que pode ser produzida um pouquinho pelo ovário e bastante pelos testículos, então os cães machos são mais afetados por causa disso. Pode tirar um pouquinho de uma coragem em alguns momentos e tudo Uhum. mais. Isso não acontece com todos, mas estatisticamente parece que tem aí uma chance do cachorro ficar um pouco mais inibido em algumas situações. Uhum. Mas, como quase tudo tem as soluções, Sim. uma das coisas muito legal para você Aham. fazer com que ela perceba que nós, homens, não somos São ameaças, legais. é ter um petisquinho. Eu já peguei aqui, né, que você me deu, para eu já ir ganhando. A confiança Porque dela. no começo eu quis brincar com ela, ela mostrou um pouquinho de medo, mas agora, Mavis, olha aqui, eu tenho aqui, ó. Ó o papá. Olha que gostoso. Olha, Assim, A olha diferença. como, assim, olha sim. como o homem é legal também, viu? Mas eu não tinha É. pensado nisso, e a gente conversando um pouco mais cedo, foi me dito, eu vou tentar super sempre andar com alguma coisinha, algum petisco ou ração, e sempre que ela tiver o contato, essa interação, pra ver se vai mesmo mudando, E né, pode usar a dela. própria ração, mas já que estamos falando disso, eu queria aproveitar e perguntar para Karen se eles não aumentam a chance de engordar um pouco, e se tem alguma coisa que a gente possa fazer, já que a gente está falando aqui de Sim, petiscos, né? é Sem importante. dúvida.
Cuidar da alimentação é importante em qualquer animal, né? Castrado ou não castrado. Tem até um estudo interessante feito por uma rede americana, uma rede de hospital grande nos Estados Unidos, que está ali praticamente nos Estados Unidos inteiro, que é a rede Benfield. E eles fizeram um levantamento com mais de 1.500 cães, mais de 300 raças, olhando justamente para isso. Animais castrados versus o índice de obesidade. Olha. E o que eles chegaram à conclusão é que, sim, os animais castrados têm uma tendência maior no ganho de peso, e isso tem uma explicação, né? Os hormônios, eles também impactam no nosso metabolismo, então o metabolismo pode diminuir um pouco e a chance de obesidade também pode aumentar. Por isso que acho mais importante, e obesidade é doença, né, gente? A gente, às vezes, não encara como uma doença, mas predispõe a problemas ortopédicos, problemas endócrinos, como diabetes, né? E somando com esse seu comentário, a Mavis, ela é uma dachshund, né? Ela é uma salsicha. Exato. E ela tem, assim, é muito fácil ter problema de coluna, ainda Exato. mais com um peso mais alto. Então, isso foi muito levado em consideração quando a gente pensou em castrar. Aham. O ganho de peso dela, graças a Deus, assim, ela é muito ativa. A gente anda na praia com ela. Ela gosta, ela tem uma esteira em casa. Quando o dia tá chovendo, ela faz esteira. Própria pra Que cachorro. legal. Que legal. Enfim, ela ama. A é. gente sempre tenta trazer esse lado esportivo mesmo pra manter o shape dela, porque a gente sabe, como a senhora falou, é uma doença. Então, Agora, Exato. agora manter é a atividade prevenível, física né? Dá e para alimentação, prevenir, né? e alimentação não, sob controle. balanceada. Como que é? Isso. Você deixa à vontade ou Não, não? não. A gente deixa. A gente segue as especificações da ração em si que a gente usa. E ela come 2 vezes por dia só, no pezinho certo. Pega o patinho, coloca a ração balanceada, medida, pesada. Ela come. Parece que ela, se eu deixar, ela vai comer o dia inteiro. Mas como a gente sempre deixa isso certinho, até pra manter o controle também, pra gente não saber Sim. o que ela tá comendo. Sim. Enfim, a gente é bem regrado Agora, com doutora, tudo. se a Mavis, né, tivesse comendo o que a embalagem diz, e talvez por causa da castração aumentasse um pouquinho a tendência dela começar a ganhar peso, ela poderia, além de aumentar exercício, reduzir um pouquinho a ração, Com né? certeza. Mesmo Sim, e aí o que eu indicaria é a consulta com o veterinário Sim. para ele calcular o NER, né, a energia que ela precisa diariamente, pensando numa perda de peso ou manutenção de peso. Porque daí o veterinário nutricionista, ele vai realmente Entraria com uma ver dieta, mais ou menos. mais ou menos uma dieta, Aham. né? E assim, quando o animal já está em sobrepeso, mais importante ainda o acompanhamento de um veterinário com a perda adequada de peso, né? Porque não é simplesmente tirar a ração. É que nem pra gente, né? Claro. A pessoa não pode simplesmente, agora eu vou comer só salada e tá tudo certo. Não, a gente precisa de nutrientes, então as coisas têm que ser balanceadas, têm que ser calculadas, né? Então, assim, mantendo uma dieta legal, balanceada, de boa qualidade, mantendo atividade física, você consegue manter um peso bom no cão e Com uma vida ficar saudável. uma vida saudável. Então, esse talvez não seja um motivo para a pessoa descartar ou desconsiderar a castração. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa pensar que castração vai trazer o benefício que ela deseja, castre, né? Então, esse não deve ser uma barreira para essa decisão. Porque, como a gente também tem que cuidar da alimentação e da atividade mas física olha, falando deles. por mim, assim, a gente tinha esse medo. Tinha medo. E, cara, não passamos por nada disso ainda. A Mavis é super nova, ela tem 1 ano e meio, mais ou menos. E Aham. assim, a gente não presenciou nada. Inclusive, ela reduziu o peso dela. Ela tava pesando 7, agora ela tá Aham. pesando 6,5. Então, assim, Aham. ela emagreceu depois da castração. Não, e a gente vê que ela tem um score corporal super Eu adequado, acho que para quem né? controla a alimentação, como você controla direitinho, não vai ter esse problema, Exato, né? Não vai ter esse exato. problema. Então, mas parabéns por não ter. Você é uma minoria na população brasileira e mundial que Sim. tem um cachorro que não está acima do Exposto, né? peso. Peso. Ai, Mas aí gente. o problema não é a castração, aí o problema é das pessoas estarem dando mais comida do que Sim. deveriam e às Sim. vezes menos exercício, né? Sim. Sim. Agora, você esperou a segunda, né? Quer dizer, você esperou o primeiro cio e a Sim. gente viu que pode ter vantagens em relação a isso, Uhum. né? O vento tá forte aí atrás? Nossa, muito Tá aqui. muito. Norte. Vem cá, minha A filha. plantinha. Pronto, Olha, para meu. quem tinha alguma dúvida, né? Se o cachorro ele perde A a O interesse. energia, o interesse nas coisas. Tá a No caso, resposta. olha aí. Gente, ela E- tá 10-0 pra Mavis. E no caso, né, das ONGs e pessoas que estão super preocupadas
Eu sou uma delas, né, que se preocupa com o abandono, com a quantidade de cachorro na rua, sem tutor, espalhando, né, doenças Sim. e sem condições de serem realmente atendidos em relação às suas necessidades. A castração antes do primeiro cio, nessas situações. Por que eu digo nessa situação? Porque se espera o primeiro cio, a gente sabe que às vezes o cachorro já pode cruzar, ter Sim, filhotinho, e às vezes já pode nascer um monte de filhotinho, Exato. contribuindo ainda mais sim, para esse problema sim, do abandono, né? sim. Nesse caso, o que você... Assim, aí opinião pessoal mesmo, assim, eu sou super a favor da castração precoce antes do primeiro cio nessas situações, porque a gente sabe que o impacto da não castração nessa população Seria maior. específica é muito grande, né? Uma gatinha pode dar aí 5, 6 filhotes, uma cadela também, 5, 6 filhotes. São 5, 6 animais que vão precisar de um lar, que podem crescer num lugar onde a pessoa não tem condição de castrar e vai gerar novos filhotes. E aí o problema vai aumentando cada vez mais, né? Então, é aquela coisa da gente pesar mais uma vez riscos e benefícios. Para aquele animal, a chance de ele ser adotado castrado já é muito maior, porque as pessoas já têm essa, né? Aqui, acho que no Brasil, a maior parte das pessoas já buscam isso. Ah, não, eu já quero castrado, já quero vacinado, já quero meio que o pacote completo, né? Então, quando vão para a ONG. Então, assim, é um benefício para a ONG, até porque a gente sabe que a gente tem um problema sério de superlotação em abrigos e até em centros de controle de zoonoses, que alguns deles mantêm animais, né, animais aí que foram pegos, resgatados na rua. Então, assim, é meio que não tem muito uma escolha. Tipo, tem que fazer, senão você não consegue contribuir para esse controle da população e um impacto grande aí na população de animais de rua, né? Algumas pessoas, às vezes, elas... Não, mas é só achar gente para adotar, né? Nossa, O que você acha? mas não encontra, assim. Eu tenho até É. feito um trabalho bem legal como voluntária de um centro de adoções que tem lá no Rio de Janeiro, a gente é do Rio. E assim, eu vejo que eles têm dificuldade, estão fazendo feira todo final de semana, toda semana, e me falaram que depois que ocorreu a pandemia, teve uma diminuição de adoções muito grande No mundo, no mundo no mundo. inteiro. E assim, isso afeta muito, né, Mavis? Ela quer falar, Hum. isso afeta muito, pessoas, ONGs que estão cuidando desses cachorros. E se vem uma cadela e tem 5 filhotes, gente, São 5 a mais a que vão mais estar que na vão estar mesma sem lar. situação, né? Olha, essa Mavis eu já vi que ela é bem Vai lá, bagunceira. É Mavis, sempre pronto, quer assim, continuar Mariana? É sempre brincando? assim? Ela é assim, ligada no 220 o tempo inteiro, mas eu acho que é da raça também, eles têm muita energia. Por Tem. isso que eu falo que eu tenho que passear com ela 2 vezes, assim, no mínimo do dia, porque senão a minha casa inteira já tá destruída. E você é assim também, não? Eu sou assim, dá pra ver, né, que eu É? sou comunicativa, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Minha profissão também, querendo ou não, eu tenho que estar no estúdio de manhã, depois gravando vídeo à tarde, é uma loucura. Eu acho que ela é só uma consequência da rotina lá de casa. Legal. Bom, e você estava falando do trabalho que você ajuda, que legal, Sim, com com cachorros que uma são ONG lá, abandonados, uma ONG, sim. e está por dentro dessa dificuldade enorme que a gente está para Nossa, conseguir tutores, né? E a dificuldade para eles reproduzirem não tem, né? Pois é. Você tem uma ideia assim de quanto que um cachorro pode ter de filhote quando ele não é castrado, uma fêmea? eu não faço a mínima ideia. O que eu vejo, sei lá, uns 4, 5 por ninhada que fala? E Não aí, de quanto sei. em quanto tempo? Isso eu não faço a mínima ideia. Isso eu queria saber, quanto tempo? Conta um pouquinho, doutora, Então, só para o pessoal que não tem noção, é, porque se você não castra, A reprodução é pode muito virar um rápida, pesadelo, é né? uma loucura, né? Dá a uma ideia cadela, aqui a pra cadela gente. entra no cio, né? Aí a cada 6 meses. Com gato é um pouco mais complicado, porque elas estão, digamos, fotossensíveis, então primavera e verão são as épocas do ano que elas têm cios repetidos. Então entra no cio, não emprenhou, entra no cio, não emprenhou, entra no cio. Gente, E aí, cada vez que ela entra no cio, desmama. Se ela tá naquele período ainda, ela vai entrar no cio de novo e vai ter outra ninhada de novo. Então, assim, imagina isso acontecendo durante o Você ano, imagina o cachorro né? ter várias crias, o gato, várias crias, Sim. e aí não é só isso. Esses filhotinhos vão ter seus
filhotes também. Então, Sim, o pode desenvolvimento É virar um rápido, uma- é né? um ciclo, uma bola de neve, né? é uma bola de neve, É. vira um crescimento, é um crescimento exponencial. exponencial, é uma coisa que realmente não dá conta. Então a castração, eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar aqui, Um benefício. esse benefício da gente, é muito legal achar tutores, é muito legal todo esse trabalho, mas se a gente não conseguir segurar um pouco a reprodução, segurar bastante, não dá conta, não tem gente o suficiente. Já não tem hoje, como você ficou sabendo que depois da pandemia, as adoções diminuíram muito, aumentaram muito durante a pandemia, mas depois diminuíram muito mais do que era antes, Nossa. né? Então a gente está vivendo agora um momento muito complicado para as adoções, infelizmente, né? E a gente vê apelos e mais apelos, né, de ONGs que têm abrigo, falando, gente, não cabe mais É isso animal. que eu ia falar, não E eu não comporta. consigo falar não para um gatinho, um cachorrinho que foi resgatado em condição, né, ruim, de atropelamento, doente. Então, assim, enquanto a gente não atingir um equilíbrio, a castração é a solução. E eu acho que não pelo tem menos parte, né? Pelo menos parte da solução. Agora, acho que o que você falou que é muito interessante, você já achou algum cachorrinho na rua, um gatinho que você pegou e Eu nunca, mas depois que eu peguei a Mavis, eu tenho tanta vontade de encontrar um cachorrinho na rua, mas assim, nunca tive essa experiência, até por eu ter muito medo, eu tinha muito medo, então eu passava muito longe de qualquer animal que eu visse assim. Óbvio que se eu visse passando dificuldade, eu ia chamar minha mãe e falar: mãe, acho que é melhor a gente pegar e levar pra alguém que cuide. Isso. E aí você ia se deparar com um problema gigantesco. Que é o ninguém seguinte, várias aceita. pessoas pegam e falam assim, ligam para alguém, para alguma ONG, e falam: eu peguei um filhotinho, eu tô levando aí. Eu peguei um cachorro abandonado, tô levando aí. A ONG sabe o que vai falar? Não tem espaço. A responsabilidade é mais sua. condição, né? Aí a pessoa, mas Se não é vê o seu com- trabalho? Falou, gente, as ONGs estão lotadas de cachorro. Né? Então não dá para pegar um cachorrinho, você resgatou e levar na ONG, como muita gente acha, Não, tanto e fica que brava. essa ONG que eu tô fazendo trabalho voluntário lá, eles não divulgam nem endereço, porque eles falam, quando a gente Exato. divulgava, nossa, o tanto de Abandono. abandono que tinha na frente era absurdo, entendeu? Então eles fazem um trabalho, eles divulgam casos de pessoas que pegam animal, mas assim, não divulga mais porque, infelizmente, Todas as ONGs que eu trabalhei, olha que eu já trabalhei com várias, todas, é assim, não divulgue nosso endereço, por favor. Porque as pessoas, elas vão lá, ficam bravas porque não estão recebendo, ou deixam o animal preso na porta, ou soltam, ou às vezes jogam por cima do muro, né? Eu trabalhei numa ONG que jogavam por cima do muro os cachorros ou gatos, e tinha canil, porque as ONGs ficam geralmente lotadas, então não tem espaço livre. E quando esses cachorros caem, eles são atacados. Então a pessoa, às vezes, querendo fazer um mal menor, talvez, pro animal, fazia mas é crime mal abandonar. De qualquer jeito, gigantesco. fazia um mal gigantesco. E era horrível, né? Era horrível. A gente chegava lá e via A a situação. Então, esse é um dos motivos que eu sou muito, principalmente nessas situações, pró-castração e muitas vezes mesmo o que se chama de precoce, né? Antes do primeiro cio. Mas eu concordo que dependendo do caso, você tem um veterinário, você tem uma situação diferenciada e tudo mais, você vai lá e Se adequa, né? vai discutir, né? E doutor, em relação a preparos e depois na hora, depois, como que funciona? Antes de castrar, o que você deve fazer? Mas eu queria primeiro saber o que eu fiz? o que você fez. Ih, gente. Quando optou pela cirurgia, como você foi orientada? Bom, como eu falei, a gente ficou muito na dúvida, né? Mas a gente acabou optando. E foi muito tranquilo, na verdade. A gente passou por uma série de exames. Ela fez exame de sangue, fez eletrocardiograma e também fez raio-x de tórax. Depois que passou por toda essa
essa parte, né, laboratorial, teve o aval do veterinário, falou: "Agora pode". A gente deixou ela de manhã na clínica, quando foi mais ou menos na hora do almoço, assim, ela já estava liberada. Uhum. Assim, ela com a roupinha cirúrgica, inclusive, gente, roupinha cirúrgica, ela odeia usar roupinha. Vocês viram a minha cachorra, gente. Ela gosta de ficar no colo quando ela quer. Quando tá num espaço novo, ela gosta de explorar. Exploradora, veio com a roupa do corpo e é isso, não gosta de nada. Então foi um parto também pra gente conseguir, mas a gente conseguiu, então não é desculpinha, não consegui colocar a roupinha. E aí foi mais ou menos isso, e depois a gente teve todo um cuidado pós, que foi Uhum. de limpar os pontos, limpar, inclusive a cicatriz dela é super pequenininha, não dá pra ver, Uhum. a gente não teve problema nenhum, todos ficaram sequinhos, depois de 15 dias a gente voltou no médico pra tirar. Foi um pré e um pós bem tranquilo, na verdade, E graças a Deus. emocionalmente, você estava Eu estava aflita? preparada, não, assim, acho que a gente se preparou bem lá em casa. Como a Mavis ela é muito espoleta, a gente estava com medo dela com a própria patinha bater aqui. Então na primeira mentira, uns 5 dias, a gente colocou um colchão no chão, e eu dormia com ela no chão, pra ela não ter perigo durante a noite, assim, se bater e querer tirar a roupinha, a gente se Aham. sentiu mais seguro assim. Mas com tanto nosso emocional, a gente não estava com medo nenhum da cirurgia, a gente imaginava que ia dar certo como deu. Muito tranquilo, muito rápido, ela nem teve que dormir na clínica, assim, foi muito tranquilo de verdade. Ela ficou mais quietinha no início, a gente Uhum. trouxe ela para casa, ela não queria andar, não queria comer, mas o médico já tinha Por orientado que quanto isso era tempo? normal. Isso foram, ai, acho que umas 2, 3 horas. E aí eu queria dar É maçã para ela. é muito louco quando a gente pensa, a gente vai para o médico, faz uma cirurgia, aí a gente fica 4, 5 dias sem poder fazer nada, e aqui, às vezes é isso mesmo, por isso que eu perguntei, você falou: "Ficou um tempo", o pessoal deve estar pensando Quanto assim: "Ah, tempo? algumas Quanto tempo? semanas, alguns dias", não, 3, 4 horas ela já Sim. começou a Mas é porque a gente tá acostumado a ela qualquer hora querer comer, qualquer hora querer pular. Não, ela ficou quietinha na cama, a gente tentou levantar ela, ela ficou parada olhando pra gente assim: Não consigo andar". Aí ela deitou de novo, aí passaram-se isso, 3, 4 horas, aí a gente fez um franguinho pra ela, porque ela não queria comer outra coisa, que ela ficou Um manhosa apetite pra mais comer. seletivo. É, ela ficou. E aí a gente deu pra ela, ela engoliu tudo, e aí depois começou a andar devagar, e aí foi todo um processo, mas foi super e aí tranquilo. no dia seguinte, No dia seguinte, quase normal, assim. Confesso que pra ela voltar a pular dos lugares, acho que uns 3 dias, vai. isso até é importante, porque às vezes eles se Não sentem tão é, bem, ou sim. tão que eles vão exagerar, E né, não eles fazem pode. coisas que não E deveriam. durante os pontos, assim, a gente evitou ao máximo que ela pulasse. Assim, 15 Aham. dias, assim, de olhar a Mavis não, porque mesmo ela sendo uma salsicha, ela pula, assim, de lugares Sim, absurdos. sim. Então a gente ficou muito na cola dela, mas a gente também somos muitos lá em casa, então tem essa facilidade de ter Sempre sempre tem alguém alguém. de Alguém. olho nela. É. Doutor, alguma coisa que as pessoas devem saber na exames que podem Uhum. alterar ali por exemplo, ela fez os exames, deu tudo certo e ela fez a cirurgia e deu tudo certo. O que mais que, a gente deveria fazer ou que a gente deveria saber e quando que impede? Em que Sim. casos que a gente fala: "Olha, Nesse momento não dá, nesse né? Melhor momento não não. dá"? É, assim, animais debilitados de forma geral, a gente não faz cirurgia, porque a chance de a gente ter complicações é muito alta. Uhum. A gente faz os exames pré-operatórios justamente para garantir uma anestesia segura, uma cirurgia segura, que não tenha um sangramento inesperado. Então, de forma geral, assim, né, colocando de forma mais clara possível, a gente faz o exame de sangue, que é o hemograma, que vai dar aí um cenário, se existe alguma infecção, se tem anemia, né? Então, algumas alterações aí que Uhum. são importantes para a gente saber para o procedimento cirúrgico, função renal e função do fígado, né? Então, geralmente a gente faz esse check-up para ver a função desses órgãos, e o eletrocardiograma, que é um exame que a gente avalia o ritmo cardíaco, porque, Uhum. por exemplo, né, é raro a gente ter problemas cardíacos em animais jovens, Uhum. que geralmente são castrados jovens, mas alguns problemas congênitos podem acontecer. E aí, o eletrocardiograma
e ou o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, às vezes ele pode ser indicado justamente para a gente investigar se existe algum problema cardíaco que contraindique o procedimento cirúrgico naquele momento, né? Então, então animal que é cardiopata, que tem problema cardíaco, não pode operar? Sim, eles podem operar, mas existem cuidados específicos, com protocolos anestésicos escolhidos, com as medicações de emergência que a gente tem que ter à mão, então o anestesista tem que estar a par daquela situação para que a gente consiga intervir a tempo. Né? Então, ou se o animal tem uma arritmia que é identificada no eletrocardiograma, aquilo tem que ser tratado, tem que ficar estável para ele poder entrar em cirurgia. Se o animal, né, nesse exame de sangue, a gente vê algum sinal ou de anemia, plaqueta baixa, que é uma celulinha que participa aí da coagulação do sangue, né? Então, são coisas que têm que ser corrigidas antes de a gente colocar o animal num procedimento de anestesia e de cirurgia, para justamente diminuir riscos relacionados ao procedimento, né? Então eu fiz tudo certo. Tudo certo, Você perfeito. fez tudo certo. Perfeito. E anemia e plaquetas baixas podem... muitos cachorros acabam tendo, né? Até às vezes por parasitas, e aí aumenta-se o risco, né? Claro. Eu lembro que você me falou que quando você foi castrar, ela estava começando com as tetinhas ficando um pouquinho inchadas, entrando no cio, então vamos esperar, né? Isso, Então, doutora, na hora que o cachorro está no cio, né? A fêmea está no cio, tem alguma contraindicação na castração? O risco da castração durante o cio é que normalmente o útero está mais engurgitado, né? Ele está mais cheio de sangue, então o risco de sangramento aumenta um pouco. Então a gente evita. Então, assim, existem situações que isso acontece, principalmente em animais de rua, né? Então você tem uma gatinha, e para gata é pior ainda, porque os cios são recorrentes, né? Então você ficar esperando ela sair do cio é um pouco mais complicado do que para cadela, que você sabe mais ou menos quando que ali ela vai sair do cio, e aí você tem a janela para castrar. Para gata é um pouco mais complicado, então às vezes opta quando se não tem outro jeito. É uma gatinha que vai ter acesso à rua, ela precisa ser E adotada. só pode castrar agora. Exatamente. Aí opta por esse risco adicional, né? De repente ser uma cirurgia que é um pouquinho mais... o útero fica mais friável, né? Na manipulação. Então o cirurgião tem que ser um cirurgião experiente, mas o risco se restringe principalmente a isso. Tá, mas aí é melhor esperar que em alguns dias... O ideal é esperar. O ideal é sempre esperar, saiu do cio, tudo certo, vamos para cirurgia, faz os exames, foi para cirurgia, né? Então é só situações muito específicas que opta-se por esse risco adicional, né? Como eu falei, mas o ideal é sempre esperar. Aí eu vou querer falar um pouquinho mais da cirurgia, mas o pós, né? A Mariana fez certinho de segurar um pouco ela, de dormir junto. É sempre bom, porque querendo ou não, é lógico que a sutura, que são os pontos que faz na barriguinha, e hoje a maioria dos cirurgiões que fazem castração, principalmente quando trabalham, quem trabalha com ONG mais ainda, eles fazem corte pequenininho, então, né, não é que nem antigamente, que abria a barriga inteira, né, não se sabia tantas técnicas cirúrgicas tão acuradas, mas hoje em dia os cortes são pequenos, e embora a gente tenha a camada da musculatura que seja fechada, a camada subcutânea, né, que é a gordurinha que recobre, e mais a camada da pele, se você soltar um ponto, assim, isso é sempre um problema, porque é uma complicação pós-operatória. Então, assim, e ninguém quer ter. Que ninguém quer ter. Uma complicação pós-operatória. Exatamente, porque daí, assim, predispõe a infecção no local. Então, assim, o ideal é dar uma segurada para esses cachorrinhos que são mais agitados. E hoje a gente se preocupa muito, né? E isso acho que é um tema até importante a gente falar, que assim, há muito tempo atrás, as pessoas falam assim, não faz analgesia porque senão vai estragar a cirurgia. Sim, eu já ouvi isso, gente. E hoje já se tem a consciência de que o animal não tem que sentir dor. A gente vai fazer analgesia porque ele passou por uma cirurgia e ele vai sentir dor. Então a gente faz analgesia e aí fica justamente, o cachorro é agitado, tô sem dor, vamos lá brincar como se não houvesse amanhã. Então dar uma segurada é sempre bom. E pra fêmea muito mais ainda do que pro macho, porque a cirurgia da fêmea é muito mais invasiva, porque abre o abdômen, né? Do macho não, é testículo, ele tá para fora já. Com exceção de alguns problemas, né? Tipo machos que o testículo não desceu e que o testículo fica retido no abdômen. Então,
tirando essa anormalidade, a cirurgia do macho é muito mais tranquila Então a do que a da recuperação fêmea. também deles deve Também ser é mais rápida. Mais rápido. Mas assim, não significa que não tem que cuidar, porque para eles irem lá lamber o local Sim. da ferida cirúrgica e isso levar uma infecção também é algo a que gente pode ser uma tinha complicação. muito problema disso, porque ela ama lamber tudo, assim. Sim. Inclusive é uma pergunta que eu tenho, se já tinha lido que passava depois que castrava, mas ela continua lambendo. Isso é verdade ou é mentira? Lambendo o quê? Lambendo Pata, tudo. tudo. Tá. Não. Não. Isso a gente pode ver, pode ser, várias coisas podem causar uma lambedura em excesso, né? Desde ansiedade, Uhum. problemas digestivos, problemas alérgicos, tem muita coisa que pode, Então a castração não vai que pode resolver. causar. A castração não é que não pode, né? Você está mexendo com vários hormônios, em alguns Uhum. casos você melhora a pele. Eu Ah. já vi, eu cuidei de um show, por exemplo, que tinha um pelo horrível e ele arrancava alguns pelos e tal. Depois da castração, o pelo dele ficou maravilhoso, e no caso dele, né? Mas não costuma ser uma indicação Isso. para essa parte Fazer a de cirurgia. lambida. Mas depois a gente pode conversar e achar. Mas ela não chega a se machucar, né? Não, esse não, lambendo. mas é uma lambedura em excesso, assim, mas isso foi Mariana curiosa perguntando. Ah, não tem problema nenhum. E você falou que foi rápida, né? Você deixou ela e depois ela já estava De manhã, pronta, a né? gente deixou 7 da manhã e Quando a gente fala de risco, né? Tudo, na verdade, tudo que a gente faz na vida tem um risco, e muitas vezes a gente só não sabe de qual é o risco. Para você vir até aqui, você pegou avião, você pegou trânsito. tudo. São Paulo é. hoje está meio. Então tem riscos. E quais são os riscos de você não castrar um animal, não das doenças que a gente falou, mas de algumas outras coisas? Por exemplo, uma pessoa que não tem o cão totalmente sob controle. O cruzar, um cachorro cruzar, por exemplo, aumenta algum risco, né? Se ele está castrado, a chance dele querer copular é bem menor, e a fêmea, né, não vai querer aceitar o macho. Existe um risco maior para o cachorro que não é castrado? Quais são, assim, em relação a esse tipo de... Sim, e a gente acaba não fugindo muito de doenças, né? Então, assim, por exemplo, hiperplasia prostática, né? Que é o aumento da próstata no cão macho, aumenta, e assim, tem alguns relatos de literatura que aumenta entre 70% e 90% entre 6 e 9 anos de idade, né? Então, assim, existe um risco aumentado de ele, depois dos 6 anos de idade, ter o aumento da próstata. Qual que é a consequência disso? Eles podem ter problemas urinários, né? Então, o animal vai ter prostatite, que é infecção na próstata, vai ter, às vezes, uma cistite, vai ter dificuldade para urinar, né? Porque a próstata acaba comprimindo a uretra, que é o canal, né, por onde sai o xixi. Então, esse é um risco. A próstata pode comprimir intestino também, pode ter problema para defecar. Então, esse é um risco, né? Então, a castração, os hormônios relacionados a maturidade sexual do cachorro, testosterona principalmente, influenciam na próstata, e aí a hiperplasia prostática no caso do cachorro macho. No caso da cadela e da gata, a gente sabe do risco da piometra, que é a infecção do útero, né? Então, o risco estimado em cadelas e gatas um pouco menos do que cadelas, mas em cadelas muito grande, é né? muito grande, né? chega a 66%, 70% de chance, principalmente em idades entre 9 e 10 anos, né? Então, e a gente tem que lembrar que, por exemplo, a piometra é um procedimento de emergência. Você tem que operar, não tem o que você fazer. Então, assim, você vai estar pegando um animal com uma infecção de útero grave, que pode levar a consequências como insuficiência renal, por exemplo, e você vai ter que colocar ele na mesa de cirurgia naquele momento, porque você precisa tirar aquele útero, né? Então, assim, os riscos de uma cirurgia numa situação de doença é muito maior, né? Então, são 2 riscos que eu posso citar aí como riscos importantes a serem considerados no caso de você optar pela não castração. Então, assim, fazer o acompanhamento. Não quero castrar, sou contra e não tem jeito. Acompanhe esse animal regularmente, né? Então,
Outra coisa importante, que até tem um pouco com relação de comportamento, e você pode me complementar, Ale, é a pseudociese, que é a gravidez psicológica. Eu ia falar sobre isso, eu li É. bastante que Sim, quando eu estava pesquisando que isso pode acontecer e tudo mais, queria Isso. saber se é verdade. sim. Você é muito louco, né? Pra quem não sabe, fala, como assim, gravidez psicológica? Pois é. E pode acontecer, parece que é uma coisa que nunca acontece. Não é bem assim, não. Acontece e Acontece? bastante em cadelas não Olha. castradas. Muito. E Acontece assim, elas muito. exibem um Caramba. comportamento totalmente alterado, né, Ale? Assim, elas adotam um brinquedinho, elas fazem ninho, E até algumas mesmo ficam o corpo, né? O agressivas. corpo vai mudando também, não vai? Como Muda, se estivesse gerando. É como se tivesse, ela dá leite. Eu Você li. Dá aperta, leite. sai leite. Eu E você li. tem raças e tal, que metade das fêmeas ficam com gravidez psicológica. Isso E se às não vezes, castrar. se não castrar. Olha. Isso, se não castrar. E o interessante é que é como se ela tivesse copulado, porque é justamente 2 meses depois dela ter ficado. Aliás, você sabia que demorava só 2 meses a gravidez de Não. uma fêmea? Não. Então, quando a gente fala, Isso também é Muito uma- rápido. É muito rápido. é muito A rápido. gente tá acostumado Por isso com que pra- 9 É. meses. 2 É, meses. 2 meses. Pra gerar 5. Gente, olha isso, que loucura. 2 meses. E aí, então, assim, deu o cio, Aham. deu 2 meses, você vê a cadela chorando, preparando um ninho, pegando brinquedinhos. Às vezes E é um bichinho de toda pelúcia, alguma coisa, Isso. fica na cabeça. chorando, cuidando daquilo lá. É a gravidez psicológica, que no caso das cadelas é super comum. E como cura isso? Tem que tomar remédio pra não dar mais Então, leite? Normalmente a gente trata a produção de leite, porque isso é prejudicial para elas. O leite ele Claro. pode, né? Além de elas terem infecção, mastite, né? O leite pode empedrar, então a gente tem medicações para isso e é indicada a castração, né? Então é indicada a castração. E muita, impressionantemente. A Porque pessoa acha que é uma essas coisa assim, cadelas, quando a gente elas- fala psicológico, parece que é uma coisa que quase nunca acontece. Mas acontece. Mas no caso de cadelas é impressionante, impressionante. Né? E algumas, inclusive, elas que têm alguém que mora junto que ela gosta e tudo mais de cadela, Aham. que teve filhotinho, às vezes elas compartilham Com o cuidado do filhote. dos filhotes. Essa talvez seja uma das uma das teorias, né, que leva a gente a tentar entender por que acontece tanto. Porque aí é um jeito das mamães, quer dizer, das outras cadelas que não foram mães, conseguirem compartilhar um pouco E quando a gente o pensa cuidado que materno. cão, né, vive em Claro. matilha na natureza, os caninos, né? Aham. Tem algum sentido mesmo, né? É Entendi. super. Esse uma das outras consequências que deve estar aí no radar das pessoas que decidem pela Não não castrar. castração, né? Então, Gente, para terminar, eu vou só fazer um último ponto ali, no caso da castração, e você acaba tendo incontinência urinária, né? Se isso você já ouviu falar ou não, da incontinência urinária pela castração? Não. Não. Quando tem a castração, pode aumentar, né, um pouquinho a chance Sim. de ter. O cachorro pode desenvolver incontinência urinária, independentemente de ser castrado ou não, né? Mas tem estudos, né, Karen? Se você Tem, puder falar um tem. pouquinho sobre o assunto. Então, alguns estudos demonstram um aumento da chance de desenvolvimento de incontinência urinária, principalmente quando as cadelas são castradas precocemente, antes do primeiro cio, e principalmente quando mais jovens ainda, né, com 3, 4 meses de idade. E a gente vê uma frequência maior em cadelas de maior porte, né, acima de 15 quilos, na verdade. Uhum. Então, esse é um dos pontos que tem se discutido tanto a individualização da escolha do procedimento de castração e a idade que a gente vai castrar o animal. Então, é uma das coisas que o AHA fala, né, que eu falei antes, que é justamente em cadelas maiores a gente considerar castrar um pouco mais velhas, não só por causa da incontinência urinária, aumentar a chance de incontinência, desenvolvimento de incontinência urinária, mas também por outros problemas, como problemas ortopédicos, parece ter uma incidência maior em cadelas de algumas raças que são castradas mais jovens, né? Então, eles falam aí entre 9 e 15 meses, porque
pode diminuir aí, pode ter um impacto importante para isso. E incontinência urinária é um incômodo, né, pro tutor, porque o animal tá toda hora ali soltando urina e Ele acaba tá sendo deitado aqui, tá sentado aqui, aí vai levantar, você vai ver, uma pocinha, tá né? molhado, uma úmido. pocinha, tem alguma coisa. E aí, nesses casos, existe tratamento também, Sim, né? tem tratamento medicamentoso, né, assim, eu diria que nunca é 100%, tem muitos animais que a gente acaba não resolvendo o problema, mas existem algumas medicações que a gente pode tentar para tentar corrigir aí esse problema. Você tem mais alguma dúvida? Não, eu acho que o bate-papo foi incrível, tanto a doutora Karen Obrigada. como... Sério, gente, eu Muito amei, bom, de foi verdade. bem leve, né? Foi Acho muito que- gostoso, eu espero que o pessoal aí de casa também tenham se divertido, porque foi muito legal entre a gente. Muito bom. E eu, como leiga aqui, tá ouvindo 2 experts, foi incrível, de verdade. Que legal, Muito que bom. legal. A gente adora conhecer Com você certeza. pessoalmente agora. né? Nada. E alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de passar para o pessoal? Gente, eu acho que sempre busque a ajuda de um profissional, um médico veterinário, tá em dúvida, né? Assim, acho que pesquisar é importante, como você fez. Deixa eu ler um pouquinho, e aí, porque é nesse momento que vai surgir as dúvidas, e aí você leva para o seu veterinário, olha, eu li isso, é É isso. verdade, não é? Então, busque a ajuda de um profissional se estiver em dúvida, né? Então, acho que é por aí. A castração é um procedimento que deve ser levado a sério, é uma cirurgia, envolve anestesia, todos os prós e os contras têm que ser levantados, e o veterinário é o melhor profissional para você conversar. Com E certeza. aí tirar eu vou suas até dar um dúvidas. recado aí para os médicos veterinários recém-formados. Participem, ou que estão se formando, participem das campanhas, né, Sim. de castração, porque você vai trabalhar do lado de pessoas Incríveis. incríveis, maravilhosas, e você vai fazer um bem muito grande para evitar Sim, aí o sim. abandono. E também ganhar uma baita experiência, né? Porque pelo que falaram Sem aqui... dúvida, sem Você dúvida. ganha uma experiência que é surreal, tanto por estar do lado ali das pessoas e porque você vai podendo fazer alguns procedimentos, claro, no início os mais simples, e depois você vai aprendendo. Desde pegar uma veia, fazer uma injeçãozinha subcutânea, acompanhar um pós-operatório enquanto os animais estão se recuperando depois da cirurgia para poder liberar para o tutor. É uma experiência incrível. É uma Caramba. super escola, e você também vai estar ajudando muitos tutores que vão estar tão gratos, né, ao trabalho ali que você tá prestando. Bom, então eu queria agradecer vocês mais uma vez. Eu queria também agradecer a Boehringer, né, e NexGard Spectra, que patrocina esses episódios, tá? E lembrando que protege o seu cão contra sarna, pulgas, carrapatos e até vermes. Se não viu o último episódio do Papo Pet, você pode assisti-lo no nosso canal do YouTube ou ouvir nas plataformas de áudio da sua preferência. Não se esqueça de ativar as notificações, e se gostou da nossa conversa, deixe seu like, ative as notificações da sua plataforma e receba os avisos dos próximos episódios, e não esqueça de compartilhar com seus amigos que têm pets. NexGard Spectra. É bom. Muito. É o único contra sarna, pulgas, carrapatos e até vermes. Você viu, não? Não viu. NexGard Spectra é proteção completa uma vez por mês.